graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre tua vida, meu amado irmão, meu amado amigo e amiga. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos mais uma vez nos deter por um pouco de tempo na palavra de Deus, aprendendo sobre a fé dos nossos antigos, a fé daqueles homens que viveram, que hoje constitui-se para nós modelos, exemplos de pessoas que viveram pela fé e alcançaram, claro, vitórias pela fé. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz-nos o seguinte: pela fé, Noé, importante lembrar disso, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Lembra? Porque a fé é certeza, Fé é certeza de coisas que nós não enxergamos, não vemos, mas temos uma informação, temos algo em nosso espírito, e é isso. Noé teve uma revelação, Noé teve uma palavra vinda de Deus. Então, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Ah, que expressão linda! Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Oh Deus! Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Realmente, irmãos, um versículo apenas, e nós temos assim tantos assuntos a serem explorados, a serem aprendidos. Em primeiro lugar, lembre, pela fé, e é pela fé que nós alcançamos vitória. Pela fé, quando ele ouviu uma palavra, ele creu naquilo, ele acreditou, e movido por santo temor. Outro aspecto importante, movido por santo temor. Gente, o temor a Deus, o temor às coisas espirituais é algo que faz a diferença em nossas vidas. Quando nós tememos, quando nós respeitamos a Deus, quando nós não agimos por impulso, mas pensamos, ponderamos, consideramos, não agimos como insensato, mas como sensato, como alguém que pensa, alguém que pondera, e por causa do seu santo temor a Deus, nós obedecemos. Então, veja que coisa linda, movido por santo temor. Movido por santo temor ele fez. Movido por santo temor ele construiu. A arca foi construída pela fé, mas também por um temor tão grande dentro do coração de Noé. Ouvindo Deus, obedecendo a Deus. Segundo relatos, não chovia. Então, quando Noé recebeu aquela palavra que iria chover muitos dias e queria alagar tudo, ele ouviu aquela palavra e Deus deu a direção para ele o que fazer. Gente, ele ouviu e obedeceu, e ele cumpriu. Por que ele ouviu e obedeceu? Porque ele tinha temor a Deus, porque ele não apenas tinha temor, mas um santo temor a Deus. Deixe que esse temor a Deus, deixe que a sua vida seja realmente guiada, movida por esse temor a Deus. É algo precioso, é algo lindo. Ah, quantas promessas existem para aqueles que temem ao Senhor. Quantas promessas para aqueles que têm esse santo temor a Deus. Noé era um deles. Por que ele veio para a galeria da fé? Sim, Noé tinha muitas qualidades, Nós sabemos disso, olhando para trás. Lembra quando Deus, lá em Gênesis 6, Deus determinou que iria destruir tudo, porque o homem tinha se pervertido tanto, os pensamentos do homem eram continuamente mal. Então Deus determinou que iria destruir todas as coisas. Deus, Gênesis 6, irmãos, é um texto, é uma passagem tão forte. Deus se arrependeu de ter feito o homem. É forte demais o arrependimento de Deus, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque o homem
que Deus fez a sua imagem, a sua semelhança, se volta contra Deus. O homem tem pensamentos totalmente contrários àquilo que Deus pensava, que Deus queria. E aí, irmãos, Deus determinou destruir tudo. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé era um homem justo diante de uma geração corrompida e perversa. Noé, diz o texto, andava com Deus. Assim como Enoque, Noé também andava com Deus. No caso de Enoque, Deus o levou para si. No caso de Noé, Deus estabeleceu um projeto, uma aliança com Noé. E Deus fez isso, irmãos, porque Noé era um homem diferenciado. Ele agradou a Deus, ele estava ali na presença de Deus, mesmo diante de uma geração corrompida e perversa. Noé estava diante de Deus. Noé temia a Deus. Pensa sobre isso. Noé temia a Deus. Noé temia a Deus. Eu queria, irmãos, considerar tão somente isso. Pela fé, Noé fez. Pela fé, Noé construiu. Pela fé, Noé fez algo impensado, né, para os seus dias. Pela fé, Noé movido por santo temor. Que a minha vida, a tua vida, seja assim também. Que nós sejamos, irmãos, movidos por um temor a Deus, por um respeito a Deus. Fazemos as coisas porque tememos, porque temos temor a Deus, temos respeito a esse Deus que tudo dá. Amém, querido? Que Deus abençoe tua vida. Nós paramos por aqui, vamos continuar amanhã, porque esse texto, como eu disse, é assunto para tantas meditações. E certamente nós vamos falar amanhã ainda sobre Noé. Sim, sobre Noé. Hoje vamos ficar com esse tema, movido por santo temor. Vamos orar? Fecha os teus olhos se você puder. Querido Deus, querido Pai, graças te rendemos por nos conceder esse grande privilégio de poder meditar em tua palavra, de poder aprender. Senhor, obrigado, tu és tão bom para nós. Eu te glorifico e te exalto. E neste momento, meu Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor nos deu tantas pessoas como exemplos, como modelos, como diz tua palavra, que são para nós nuvem de testemunhas. Obrigado pela vida de Noé. Obrigado, meu Deus, porque ele, mesmo no meio de uma perdição, ele se salvou. Ele tinha, meu Deus, um projeto, ele tinha um propósito, ele tinha temor no seu coração. Nós te agradecemos por nos ensinar que é possível nós também vencermos, mesmo diante das piores adversidades, nós podemos vencer. Graças eu te dou, meu Pai. E agora, meu Deus, eu intercedo, eu oro por aqueles que sofrem, eu oro pelos que choram. Tu sabes, meu Pai, há tantas pessoas. Tu conheces, meu Deus, o sofrimento deste irmão, desta irmã. Tu sabes, meu Pai, aquilo que ela está enfrentando neste momento. Há pessoas que nesse instante, meu Pai, está orando e chorando conosco. E eu oro por elas, eu me ligo a elas por fé e peço a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Peço que o Senhor estenda tuas mãos e toque, meu Pai. Dê paz a esse coração, tire o pavor, tire o medo, tira, meu Deus querido, esta situação que tem causado tanto incômodo na vida deste irmão e desta irmã. Nós te pedimos que a graça, a bênção do Senhor, o favor do Senhor seja sobre a vida desta casa, desta família, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Receba o nosso abraço, nosso carinho, em nome do Senhor Jesus.